Boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. Exercitar a memória, tratamentos e investigação recente são os grandes pontos de conversa desta tarde dedicada à doença de Alzheimer. Vai ser o assunto de hoje do Sociedade Civil. Considerada pelas Nações Unidas como uma doença crónica não transmissível, a doença de Alzheimer é hoje tema de conversa no Sociedade Civil. Iremos perceber como se manifesta a doença, como afeta os doentes e que investigação tem sido feita. Mais à frente, ficaremos com o depoimento do neurologista Alexandre Castro Caldas sobre os fármacos disponíveis no mercado para quem sofre da doença. Damos ainda a conhecer um projeto que reúne doentes e cuidadores à mesa para um café, o Café Memória. Vamos então, ao longo deste programa, tentar conhecer um pouco melhor a doença de Alzheimer, as suas implicações, os seus tratamentos, o que é que existe e até que ponto poderá haver uma esperança de cura para Alzheimer. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Marta Melo, bem-vinda, é terapeuta ocupacional da Alzheimer Portugal. Qual é o seu trabalho? O que é que faz em concreto com estes doentes? Boa tarde. A minha intervenção é direcionada para a pessoa com doença de Alzheimer, quer em contexto individual, através de sessões de estimulação cognitiva individuais, que podem ser feitas nas nossas instalações ou no domicílio. Esta última opção é a que mais acontece. As famílias preferem que nos desloquemos nós à própria casa e, no fundo, durante cerca de 1 hora, estou com a pessoa, fazemos exercícios de estimulação cognitiva direcionados para a memória, para a linguagem. Que tipo de exercícios? O que é que faz com as pessoas em concreto? Varia, isto é, cada pessoa é um caso e há pessoas em que... Também depende do estádio da doença, não é? Exatamente. O ideal é que esta intervenção comece o mais precocemente possível, que o diagnóstico tenha sido feito o mais cedo possível e que se comece com este tipo de intervenção não farmacológica. Consoante a pessoa, claro que a falha ao nível da memória recente está sempre presente, podem ser feitos exercícios simples, utilizar jogos tradicionais muito conhecidos, isto é, as palavras cruzadas, as sopas de letras. Hoje em dia também temos os tablets, por exemplo, é algo que também experimento utilizar, apesar de saber que são pessoas idosas, mas reagem muito bem. É também uma forma de motivar a pessoa para os exercícios e, no fundo, procurar manter que as competências cognitivas, as competências remanescentes mantenham mais tempo. Era o que eu lhe ia perguntar. Neste caso, esse tipo de terapia que faz permite atrasar o desenvolvimento da doença, não faz as pessoas recuperarem em relação àquilo que já é o ponto em que elas se encontram. Exatamente. É isso? E é algo que nós também alertamos para a família, para que não haja uma expectativa errada, isto é, nós não conseguimos reverter nem a medicação que existe, mas sim o objetivo é mesmo esse, manter o estado cognitivo, o psicomotor da pessoa naquele momento por um maior período de tempo, procurar, no fundo, retardar o avanço da doença. Essas sessões, quanto tempo é que duram, geralmente? 1 hora. 1 hora e são feitas várias vezes durante a semana? Consoante a disponibilidade económica, também muitas vezes das famílias, geralmente são 2 vezes por semana. Bruno Santos, bem-vindo à Sociedade Civil, é mestre em saúde mental e é enfermeiro também nas Irmãs Hospitaleiras, faz parte da Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental. Alzheimer é uma doença com grande impacto em Portugal, a nível social. Qual é a sua opinião sobre isso? Muito boa tarde, antes de mais. A Alzheimer é uma doença com bastante impacto. Todos os estudos, todas as investigações recentes e estudos que existem apontam para uma percentagem elevada dentro das doenças que existem em Portugal e o Alzheimer está a aumentar cada vez mais. Temos o último relatório... Está a aumentar, temos cada vez mais gente com o problema? Mais pessoas com o diagnóstico. Isso tem a ver com o facto que temos uma população cada vez mais idosa? Tem muito a ver com a população em termos de longevidade de vida. Temos uma esperança média de vida maior, obviamente vai aumentar as probabilidades da doença aparecer. As doenças que estão relacionadas com a idade, e o fator idade aqui é extremamente importante para o surgimento da doença. Não é o único fator, mas é um fator importante que devemos ter em conta. E o facto de aumentarmos a longevidade de vida irá aumentar a probabilidade de surgirem mais pessoas com um diagnóstico de doença de Alzheimer. De salientar também que o facto de existir mais meios
pessoal mais bem treinado em termos da área da saúde também ajuda a fazer um diagnóstico mais correto. E um diagnóstico mais correto passa então por termos mais pessoas com diagnóstico de Alzheimer. E isto traz impactos, ou seja, o aumento da doença, o aumento de pessoas com este tipo de patologia traz obviamente impacto para a sociedade, quer a nível económico, quer a nível do surgimento de outras doenças, até por parte do cuidador. E exige uma resposta por parte da sociedade, das instituições de saúde acima de tudo, e das associações, entre outros grupos que possam dar apoio, que possam, de alguma forma, estar à altura e conseguir corresponder às necessidades dos cuidadores e das pessoas com doença. E o último relatório da OMS... Sente essa dificuldade, às vezes é? Eu trabalho com pessoas em fases avançadas, moderadas, com doença de Alzheimer, em que há um desequilíbrio por parte da sua doença e apresentam sintomas mais exacerbados. Daí a necessidade de internamento, que é a área onde eu trabalho. E há, de facto, uma necessidade muito grande de parte das pessoas de terem um apoio, de forma que quando estes sintomas surgem, estas pessoas possam ter alguém muito próximo e que não seja dificultado o acesso aos cuidados de saúde. E quem é que será a melhor pessoa para avaliar e ajudar as pessoas com Alzheimer e os seus cuidadores? Obviamente os profissionais que já seguem as pessoas. Não será, obviamente, os cuidados de saúde a nível da urgência hospitalar, porque o conhecer estes doentes é fundamental para podermos ajudar as pessoas a lidar com os sintomas. Ou seja, a doença tem uma apresentação em termos de sintomas que tem algumas características específicas e que podemos dizer que são idênticas, mas cada pessoa, depois, pode ter uma apresentação com uma evolução diferente por parte da doença. E isto é que tem que ser bem investigado e estudado para podermos, de facto, ajudar a pessoa a lidar melhor com aquela situação que é específica para si e para o seu contexto. E é extremamente importante esta avaliação individual, que é isso que nós tentamos fazer a nível do treinamento para estabilizar a pessoa e tentar compensar o seu quadro clínico para que ela possa regressar à sua comunidade e aos seus grupos de apoio. Já vamos saber mais adiante um pouco melhor como é que é feito esse trabalho com as pessoas, no sentido de as estabilizar, não é? E de permitir que elas possam de alguma forma reintegrar-se numa vida dentro das rotinas que é possível num doente destes. Vamos conhecer agora o Celso Pontes, bem-vindo. É médico neurologista e coordena a Comissão Científica Alzheimer Portugal. Vamos começar por explicar às pessoas melhor o que é esta doença, que ainda não o fizemos aqui. O que é Alzheimer? E já agora gostava de saber também, como coordenador desta Comissão Científica, em seu entender, que impacto é que isto tem hoje em dia na nossa sociedade? Muito obrigado. Bom dia a todos. É de facto uma doença que pertence ao grupo das doenças neurodegenerativas, isto é, são doenças que não são de causa tumoral, não são de causa infecciosa, portanto não se transmitem, mas que têm uma componente hereditária, em muitos casos determinante, noutros casos, enfim, facilitadora, e o que acontece é que é uma doença progressiva, é uma doença que começa por pequenos sintomas e que dura bastante tempo. Os doentes podem ter uma sobrevida de cerca de 10 anos, 10, 12 anos, e, portanto, os estadios de evolução da doença vão progredindo, desde fases ligeiras até uma fase moderada, até fases graves. É a média 10, 12 anos? 10, 12 anos. Há casos, enfim, que ultrapassam, há casos, digamos, mais curtos, isso depende muito depois das intercorrências. Em geral, estes doentes são doentes que estão bem, de um ponto de vista geral, têm estas alterações, são alterações que de início fazem-nos ter dificuldades que interferem com a sua atividade de base diária, as suas atividades diárias. Depois, por exemplo, quais são os primeiros sinais que geralmente a doença traz? Perturbações de memória, esquecer um recado que se deu, não ser capaz de dizer qual foi um telefone que atendeu e dar o recado a uma pessoa, andar em casa à procura dos óculos, onde é que os deixou, onde é que eu pus isto, eu sabia que pus, perdi, não sei onde é que estou. Há mesmo pessoas distraídas e que procuram os óculos e não têm Alzheimer, não é? Claro. Só fica tudo assustado lá em casa. Por isso é que eu digo sempre que quando se fala dos problemas de memória, temos que ter sempre algum cuidado e não dizer que uma perda de memória ou aquelas vulgares perdas de memória que as pessoas têm, que são um início de doença. Não, é evidente que muitas vezes esquecemos isto, até muitas vezes por uma questão de atenção, falta de atenção. Estamos ocupados a fazer
com um problema, pousámos uma coisa e não reparámos onde a pousámos. E aqui é uma falta de atenção, não foi uma perda de memória. Estou a falar daquelas perdas de memória em que uma pessoa guarda um objeto, até porque é importante uma carteira ou dinheiro, guarda bem, está ciente bem onde é que o guardou, mas depois esquece completamente, depois não sabe onde é que está, depois anda à procura. Mas quem diz isso diz outros pequenos sintomas deste género, que de início começam a interferir realmente com a vida. Mais tarde a pessoa começa a perder autonomia, a ter dificuldade para lidar com coisas importantes da vida diária, como seja tratar de assuntos nos bancos e outras dificuldades desse género. E depois, mais tarde, uma fase já gravatária em que começam a surgir outros problemas por atingimento mais difuso das funções cerebrais. A nossa sociedade está preparada hoje para acompanhar e trabalhar com estes doentes? Já percebemos que é uma doença com uma incidência cada vez maior. Tem sido feito um esforço muito grande ao longo dos últimos anos. Eu, quando digo últimos anos, estou-me a dizer talvez, sei lá, 25 anos. 25 anos, aliás, que é o que se celebra em breve, no dia 18, a Associação de Alzheimer. E, portanto, não quero mais evocar isso aqui. É verdade. Mas há muitos anos que tem sido feito esse esforço. A Associação tem um papel importante nisso, na divulgação, porque só se consegue combater uma doença que se conhece e, portanto, a Associação teve um papel meritório realmente em divulgar o conhecimento dos doentes e da doença. E depois, por outro lado, é evidente que é preciso criar estruturas que respondam, porque a sociedade muda. Hoje em dia não temos o mesmo tipo familiar que existia há 25, 30 anos. Hoje em dia são, enfim, famílias muito mais pequenas. Sim. E nós encontramos com frequência doentes que têm patologia de Alzheimer que estão um bocadinho entregues a si próprio. Ainda têm alguma autonomia, estão entregues a si próprio. E, portanto, é necessário encontrar soluções para dar resposta a estes doentes. Que enquadrem estas pessoas, que enquadram e, efetivamente, começa e está a ser elaborado neste momento o Plano Nacional para as Demências, dentro da Direção-Geral de Saúde. Tem sido também um trabalho importante, que eu espero venha a ser concretizado e que tentará, digamos, dar uma resposta unificada dentro do país a todas estas situações. Vamos conhecer agora a Odete Cruz e Silva. Obrigada pela presença na sociedade civil. É investigadora e professora da Universidade de Aveiro e coordena também o portal Familiares e Cuidadores de Doentes de Alzheimer. Antes de mais, eu tinha curiosidade em perceber porque é que se criou este portal e porque é a sua ligação em específico a esta doença. Obrigada. De onde é que veio a motivação e a preocupação com isto? Eu, se calhar, vou começar por falar um pouco sobre a investigação, porque a nossa área de investigação é uma investigação fundamental. Nós queremos entender, na sua base mais fundamental, ou seja, do ponto de vista molecular, o que é que causa esta doença. E é, por vezes, complicado justificar isto à sociedade, porque, aparentemente, está muito longe do doente. E a reação, por vezes, é o que é que isso tem a ver, como é que isso me vai ajudar no dia-a-dia, eu que tenho que lidar com alguém que tem a doença de Alzheimer. E nós temos que ter alguma visão para o futuro. Já se mencionou aqui que é um problema que irá certamente agravar-se no futuro e temos que pensar quais são as ferramentas que nós temos ao nosso dispor. E, urgentemente, temos que identificar tecnologias para diagnosticar devidamente a doença de Alzheimer. Por que é que diz urgentemente? Já existem, noutros países, alguns diagnósticos de rotina. E aqui entramos naquela questão, devíamos de diagnosticar algo para o qual não temos cura. E depois podemos debater isso, talvez com neurologistas que estão em contacto com os doentes, podem obviamente ter outra percepção. Eu acho que é importante diagnosticar devidamente esta demência. Mais e mais a doença de Alzheimer apresenta-se com outras neuropatologias. Portanto, é importante nós sabermos exatamente a patologia daquele doente. E já se falou também um pouco sobre a resposta individual. Portanto, é evidente
que temos que olhar para cada doente individualmente e aí o estudo molecular é absolutamente fundamental. O que me está a dizer na prática é que não se tem dado a importância que se devia dar a esta doença, nem se tem investigado e trabalhado a doença como devíamos? Não é isso que eu quero dizer, então, porque eu acho que os profissionais nesta área fazem um trabalho muito difícil, em situações muito complicadas. Eu acho, por vezes, o que nos limita é a falta de financiamento. Tanto faz a nível da investigação como quem está no terreno. Em termos de investimento na doença, no sentido de a conhecer melhor e de a tratar e trabalhar melhor, era nesse sentido. Em termos, na prática, será sempre uma decisão política antes de tudo, sempre uma decisão política. Onde é que vamos investir quando os nossos recursos são muito limitados e aí sou muito sensível no dia-a-dia, nós temos que dar resposta àquele doente, temos que dar resposta àquele cuidador. Portanto, se tivermos que ir por prioridades, sem dúvida, essa é a nossa prioridade, mas temos também que nos preparar para o futuro e aí não devíamos de esquecer a investigação, porque ao entendermos a base molecular desta doença, temos ferramentas adicionais para ir ao encontro de um diagnóstico mais precoce, e já se falou que isto é necessário, e também os novos medicamentos. Temos que, de algum modo, monitorizar esses medicamentos. Será que estão a ser eficazes? E aí a parte molecular, saber o que é que está a acontecer nesta doença, é de facto uma mais-valia. Portanto, não podemos pôr a investigação à frente do cuidado dos doentes, não é isso que eu quero transmitir. As duas coisas têm que estar a par, provavelmente. Mas as duas coisas têm que estar a par e temos que tentar procurar uma resposta integrada. E não estarmos dependentes, porque se em Portugal deixarmos de fazer investigação nesta área, vamos estar novamente completamente dependentes de outros países. E isso é Mas deixámos de fazer investigação nesta área ou ainda fazemos? Ainda vamos conseguindo. Já fizemos mais, é isso? Que é o que fazemos agora? Neste momento está a ser muito complicado para quem está na área da investigação. E de algum modo é o que está a acontecer em todo o nosso país e começamos a falar de política e não desta doença. Pois é, por causa de financiamentos, quer dizer, não é falta de vontade. Claro. Eu parece-me que este Falamos problema... já a seguir disso, vamos ver a primeira reportagem, está bem, e já vamos regressar para conversar. Importa perceber o que é a doença de Alzheimer, já aqui tivemos uma ideia, e como é que ela afeta o doente. Vamos também ficar a saber nesta reportagem que existe mais do que um tipo de doença de Alzheimer, que as Nações Unidas a consideram uma doença crónica não transmissível e que conclusões tem chegado a investigação internacional. Diz a Associação Portuguesa de Familiares e Amigos dos Doentes de Alzheimer que esta doença é um tipo de demência que provoca uma deterioração progressiva e irreversível das funções cognitivas. Isto significa que a memória, a concentração, a linguagem, o pensamento ou o comportamento e a personalidade em geral são afetadas e dificultam o dia-a-dia dos doentes. Existem dois tipos de Alzheimer, a esporádica e a familiar. A primeira é a mais comum, pode afetar adultos de qualquer idade, mas é mais frequente após os 65 anos. Por sua vez, a doença de Alzheimer familiar é transmitida de geração em geração e isto significa que se um dos pais tem o gene, cada filho terá 50% de hipóteses de herdá-lo e pode desenvolver a doença entre os 40 e os 60 anos. Este tipo de doença de Alzheimer é o menos comum e afeta um número reduzido de pessoas. São vários os estudos internacionais sobre esta doença e alguns mais recentes afirmam que a utilização das redes sociais pode gerar reservas cognitivas no cérebro e serve como medida preventiva no que toca às demências. Investigadores canadianos defendem que já foi possível travar a doença de Alzheimer através de uma técnica de estimulação cerebral profunda que envia impulsos elétricos para o cérebro. Celso Pontes, ia acrescentar qualquer coisa em relação àquilo que a Odete estava a dizer? Não, ia reforçar o que a professora Odete estava a dizer, que é a necessidade de investigação. Nós, quando falamos
na doença de Alzheimer podemos encará-la sob muitos aspectos, sobre os aspectos sociais, sobre os aspectos médicos, sobre os aspectos de tratamento, e há um aspecto que é o aspecto do conhecimento, o conhecimento da doença, e o conhecimento da doença faz-se, é evidente, com investigação clínica, com a investigação básica, e era isso precisamente que a professora Leite estava a fazer. Isso liga-se um pouco até com a reportagem que passou, e que se prende com a existência de várias doenças de Alzheimer. Digamos que a doença de Alzheimer tem uma certa expressividade, isto é, tem um conjunto de sintomas. Os sintomas são um denominador comum aos doentes, não quer dizer que os doentes sejam todos absolutamente iguais e que todos tenham as mesmas dificuldades ou as mesmas deficiências. Por outro lado, as causas também, nós sabemos que efetivamente que existe, eu tinha referido há pouco, que existem formas hereditárias, isto é, que têm genes determinantes, que estão identificados, o gene da pressinina 1, pressinina 2, da proteína precursora da amiloide, e que são efetivamente determinantes. Quem tem isso. A maior parte, no entanto, são esporádicas. A maior parte dos doentes que nós vemos são esporádicos. Não quer dizer que não existam genes. Existem também genes, alterações, que nós sabemos que, de certa maneira, facilitam a doença. Mas onde nós queremos chegar é à compreensão de porquê, o que é que se desencadeia, quais são os problemas. Há muita coisa que já se conhece. Esta investigação feita no Canadá não vem precisamente trazer alguma luz sobre isso? Não. A investigação feita no Canadá, tanto quanto podemos dizer, é importante e é relevante como todos os passos que se fazem no tratamento da doença. Mas é baseada, no fundo, numa técnica que existe já para outras doenças, nomeadamente para a doença de Parkinson, para certos tipos de tremores, para a doença de Tourette, por exemplo, para a própria depressão, e que consiste em introduzir um elétrodo dentro do cérebro que provoca uma certa frequência elétrica. Isso inibe o trabalho de certos neurónios, certas células cerebrais, e, portanto, consegue controlar o movimento na doença de Parkinson. E descobriu-se, aliás, um pouco por acaso, que também poderia ter interesse na memória, neste caso, talvez estimulando o funcionamento desses grupos de neurónios. A experiência foi realizada em poucos doentes, em cerca de 6 doentes só, inicialmente. Depois, mais tarde, foi alargado, isto foi em Toronto, no Canadá, depois mais tarde foi alargado aos Estados Unidos, e hoje em dia, tanto quanto sei, existem já estudos randomizados, isto é, estudos com controle, talvez a questão a decorrer para uns 6 em países, não só nos Estados Unidos, portanto, a América do Norte. Portanto, estamos perante uma investigação ainda muito embrionária, não podemos ter aqui grandes esperanças para já. Estamos numa investigação, enfim, de início, aparentemente com efeitos, digamos, positivos, e a nossa expectativa em relação a isso é de ter mais uma arma para tratar os doentes. Não acho que se possa dizer que foi descoberta a cura, porque a cura só se descobre quando efetivamente a gente conhece o processo básico. O que é que começou? Onde é que começou a primeira água de um rio muito grande, caudaloso? E, portanto, só aí é que a gente consegue atingir. Mas isto é uma maneira de podermos tratar ou ajudar a tratar os doentes, que é um grande objetivo. E o que o Dr. Celso diz, de facto, reforça esta necessidade da investigação. Mas também este estudo está consistente com outros estudos em que se via uma boa relação entre manter uma mente ativa e, de algum modo, atrasar a doença de Alzheimer. Estamos a falar de prevenção. Sobretudo não. Prevenção não é uma bem forma de prevenir, porque mas atrasa um pouco. Não evita que a doença apareça. Não evita que a doença apareça. E há um estudo muito antigo que foi feito num grupo de freiras, e depois, quando faleceram e os cérebros foram analisados, tal como doentes com a doença de Alzheimer tinham estes depósitos típicos da doença de Alzheimer, mas mentalmente estavam bem. São os agregados em zonas muito específicas do cérebro, e são estes agregados, e há mais do que um tipo, que estão a danificar os neurónios. Daí vêm os problemas de memória. Portanto, neste estudo, estes depósitos aconteciam na mesma, e a questão era porque é que não haviam estes sintomas que
foram referidos há pouco, que estão relacionados com a doença de Alzheimer. E chegou-se à conclusão que as freiras que trabalhavam mentalmente todos os dias a traduzirem textos de latim na Bíblia tinham uma mente muito ativa, estavam sempre a trabalhar. Portanto, daí que, por exemplo, quando é a Semana Internacional do Cérebro, também promovemos mente ativa, que é para atrasar um pouco. O que parece que acontece é que há alguma capacidade para outros neurónios substituírem um bocadinho a função de alguns que vão morrendo, entre aspas. E é tudo o que podemos esperar nesta altura, não é? Em relação à doença. Eu estou a isto porque nós partimos para este debate também muito com esta questão de percebermos se poderemos ter cura para Alzheimer. E essa questão tenho que a colocar, não é? Em que ponto estamos? Começamos a perceber um pouco mais o que acontece a nível molecular. Temos também a noção que não podemos ter uma única resposta, visto que geneticamente todos somos diferentes, portanto os sintomas podem não ser sempre exatamente os mesmos. Uma cura para breve, eu diria que está muito complicado. Acho que temos que investir um pouco mais, temos que investir nesta área do conseguir diagnosticar devidamente a doença. Existem alguns medicamentos em ensaios clínicos, talvez o Dr. Celso aqui consiga dar mais informação, e é importante nós acompanharmos devidamente esses ensaios clínicos com tudo aquilo que conseguimos, não só do ponto de vista cognitivo, que é trabalhado e bem trabalhado em Portugal, mas também do ponto de vista neuroquímico. E já conseguimos, de algum modo, acompanhar alterações neuroquímicas. E isto podia também ser integrado nos estudos em Portugal no que diz respeito à doença de Alzheimer. Bruno, e acrescentar? E acrescentar, de facto, esta estimulação elétrica profunda parece algo muito promissor, mas também temos de ter alguma cautela, obviamente sem tirar a esperança às pessoas, que é importante essa motivação e essa esperança que também possam ter, mas dizer que de facto também já foi aplicada a outras doenças e também pareceu muito promissor e de facto continuam a haver essas doenças, continuam a existir, mas é uma resposta, ou seja, é algo que nós temos ao nosso alcance para utilizar. De salientar também que há outros estudos, e aqueles estudos acho que se podem diferenciar em algumas áreas. Na pesquisa do que é que está na origem da doença, e já se falou aqui um pouco sobre isso, também um bocadinho o que é que nós podemos trazer para o público, para as pessoas com a doença, enquanto tratamento. E aqui de referir alguns estudos que já foram feitos no âmbito dos estrogénios. Por exemplo, há alguns estudos que dizem que os estrogénios são protetores nas mulheres e já se tentou também produzir algo neste sentido. Também dizer que noutras áreas... O Alzheimer tem houve estudos em que as mulheres que tomavam estrogénios... Mas tem alguma incidência de género, ou seja, mais homens que mulheres ou mais mulheres que homens? A doença de Alzheimer tem uma incidência maior nas mulheres, mas não nos podemos esquecer que a longevidade de vida nas mulheres também é maior. E pode ser esse um dos fatores. Claro. De referir também que foram feitos estudos na procura de biomarcadores que nos possam ajudar no diagnóstico precoce. Que isto são estudos que estão a ser feitos e continuam. Agora não há resultados que possam ser publicados de uma forma que possamos trazer alguma credibilidade para esse tratamento. Ou seja, é preciso o seu espaço, o seu tempo para... Depois referir também algumas áreas de estudo. Posso referir, por exemplo, que já foi criada uma vacina. O Dr. Celso também já terá ouvido falar dessa vacina, e entretanto foi abandonada e também era um meio muito promissor de tratamento, e foi abandonada pelas respostas em termos de efeitos secundários que havia no organismo em termos de sistema imunitário. A resposta imunitária à vacina era demasiado exacerbada e tinha demasiado efeitos secundários. Deixou de ser uma solução, mas continua a ser estudado. Depois também dizer que há investigação na área do apoio aos cuidadores. Como apoiar as pessoas. E há pessoas, teses de doutoramento, teses de mestrado, que procuram criar programas específicos de estimulação cognitiva, que o colega também trabalha, e também de apoio aos doentes e também à família. E isto também é uma área de investigação que é interessante e que traz respostas para as pessoas. A questão dos cuidadores é uma questão importante, penso eu, porque, como dizia há pouco o Celso, as famílias são cada vez mais pequenas, cada vez
é mais difícil na estrutura social que temos enquadrar estas pessoas, muitas vezes que precisam de acompanhamento, e os cuidadores veem-se muitas vezes em situações que devem ser muito aflitivas e muito complicadas de gerir, não é? Situações de limite. E era o que comentávamos há pouco, apesar de sabermos que a sociedade hoje em dia existe muita informação através da internet, muitas das famílias que vêm ter connosco, é clara a falta de informação, isto é, não sabem, desconhecem a doença ou as ideias que têm acerca da doença são muitas vezes, não são as corretas, e era um pouco como o Dr. Celso referia, isto é, para lidarmos com um problema temos que o conhecer, e é algo que nós, Alzheimer Portugal, procuramos atuar, é sobretudo também na questão da informação, isto é, informar a família sobre o que de facto é a doença, esclarecer mitos que muitas vezes existem. Há muito a ideia de que a doença de Alzheimer, a partir do momento que é feito o diagnóstico, que já não é possível fazer nada pela pessoa, muito pouco, e isso não é verdade. Começa logo pelo Isso leva muitas vezes a família a desistir demasiado cedo? Pois, ou achar que é, claro que não deixa de ser um problema e vai afetar não só o cuidador principal, muitas vezes quando é o casal, mas também os filhos. Mas pode desmotivar as pessoas de fazerem algo mais por aquele doente? Sim, o facto de desconhecerem leva a esse sentimento. E começa logo pelo facto de muitas vezes as famílias não conhecerem os sinais de alerta. E isso faz com que muitas vezes alguns sinais que são claros, que são sinais de alerta para a doença, sejam encarados como algo natural do envelhecimento. Isto é, se a minha mãe ou se a minha avó já tem mais de 80 anos e se vai esquecendo das coisas, se calhar é normal porque já tem muita idade. E é preciso perceber que há sinais... E até certo ponto, em algumas coisas será normal mesmo, não é? Às vezes a fronteira não deve ser fácil de encontrar aí. Lá está. É um pouco como o Dr. Celso referia e que nós alertamos para as pessoas. Os nossos pequenos esquecimentos, também eu os tenho, isto é, esquecer-me onde coloquei as chaves do carro, no caso de quando existe patologia. Por muito que a pessoa tente, não se consegue mesmo recordar dessa informação, ao contrário do que acontece connosco. Portanto, no caso de dúvida em situações dessas, como é que está a descrever, o que é que aconselharia às pessoas a fazerem? O que nós aconselhamos é dirigir-se ao médico especialista, ou ao neurologista, ou ao psiquiatra. Nós costumamos dizer, é preferível fazer um despiste e perceber que, pronto, de facto não é um caso de doença de Alzheimer ou de outro tipo de demência, mas pelo menos esclarecemos essa dúvida, não fica aquela incerteza, porque também temos famílias em que acontece o contrário, isto é, que nos relatam que de facto houve alguém na família que refere que há alguns anos atrás se apercebeu desses pequenos sinais, mas foram deixando passar. E depois, quando de facto se dirigem ao médico especialista, a doença já está mais avançada, os sinais já são claros e há um pouco este sentimento de eu podia ter ido mais cedo, e claro que quanto mais cedo for a intervenção, quer farmacológica, quer não farmacológica, melhor será a evolução da doença. Estava-me a falar há pouco de um dos mitos à volta da doença, que é a ideia que as pessoas têm de que não há nada a fazer quando se diagnostica. Há outros mitos associados ao Alzheimer? Há também muito aquela ideia de que os doentes de Alzheimer, que são, por exemplo, são pessoas agressivas. É algo que nós ouvimos muito quando em contacto com as instituições, em situação de formação, por exemplo, há muito essa ideia, porque também, e na minha opinião... É uma ideia passada aos próprios formandos, é? Não, é uma ideia que os formandos nos reportam, isto é, que consideram que são doentes muito agressivos, muito agitados, que não conseguem fazer nada com essas pessoas, e é algo que nós depois, ao longo do tempo, tentamos incutir nas pessoas, que é, para além de não vamos logo julgar as pessoas, o importante é perceber o porquê daquele comportamento, e lá está, muitas vezes essas situações acontecem por características que são específicas da doença, ou porque a pessoa está desorientada em termos temporais, não é? Porque não reconhece as pessoas que a estão à volta, e é um bocadinho a ideia de que nós passamos aos cuidadores, pormos-nos no lugar da pessoa, isto é, se percebermos que de facto é uma doença que provoca alterações em termos de alteração, de alteração temporal e espacial, é fácil percebermos que se não reconhecemos as pessoas que estão aqui à volta, se eu agora neste momento não soubesse porque é que estou aqui e quem são as pessoas que me rodeiam, certamente que teria um comportamento de fuga ou tentar proteger-me, que é o que muitas vezes acontece e que nós, os cuidadores, muitas vezes não sabem como lidar corretamente. Portanto, é muito importante perceber o que é que está a acontecer àquelas pessoas e o que é que aquelas pessoas estão a sentir. Muito interessante. Eu era
gostei muito de ouvir essa abordagem, porque parece-me que é uma coisa importante e que se prende com aquilo que eu costumo dizer, que, e responder à pergunta se há cura, não há cura, mas há tratamento. E eu acho que é nesse espectro que temos que estar, quer dizer, nós temos os doentes atuais que temos que cuidar e tratar, e portanto temos que tratar com tudo o que temos à mão, com fármacos que queremos, enfim, e que ensaios que nos dizem que podem ajudar os doentes, ajudam uns mais, outros não, depende dos respondedores, depende das variações genéticas que falámos há pouco, os novos tratamentos, como o que citou há pouco da estimulação magnética profunda, que pode vir dar uma ajuda importante para estes doentes e pode ser uma ajuda considerável, como já é noutras doenças como o Parkinson, e depois todo este trabalho que tem que ser feito com os doentes, isto é, com os doentes reais, com os doentes que já existem e que é preciso cuidar. E, portanto, ajudá-los, sobretudo, a ter uma vida melhor, mais longa, com mais qualidade de vida e retardando, tanto quanto possível, os efeitos nefastos da doença. Sem esquecer a outra posição, que é a posição da professora Odete, que é continuar em permanência também a pensar que a cura é um objetivo a atingir. Vamos continuar, mas é quase como a conquista das estrelas. Nós vamos conhecendo as coisas, cada vez conhecemos mais, mas cada vez temos mais dúvidas também, claro, mais problemas. Mais aprofundado é o conhecimento, não é? Sobre uma coisa. Agora, aproximar-nos, e aquilo que se pode dizer é que hoje cuidamos melhor destes doentes, tratamos melhor estes doentes do que se tratava há 10, 20, 30 anos. E, portanto, e é realmente com este conhecimento, com este cuidado, com este ensinamento, digamos, aos familiares, aos cuidadores, ou apoio aos cuidadores, e, digamos, e até uma interação multidisciplinar que passa pelas pessoas que cuidam diretamente, com os terapeutas ocupacionais, os enfermeiros que se dedicam a isso, os médicos que lidam com estes doentes, toda essa gente, e depois também com a investigação básica que nos vai ajudando a perceber e a conhecer melhor os mecanismos. E foi precisamente sentindo esta necessidade que eu agora respondo à sua questão. Então vá. Que surge o portal. Porque verdadeiramente nós temos que, de algum modo, reunir todos estes conhecimentos e tentar dar uma resposta, como o Dr. Celso já disse, multidisciplinar. Nós, no nosso portal, temos 1.500 visitas por mês, 80% são novas visitas. As visitas vêm principalmente de Portugal, mas também de Brasil e de Espanha. E depois quase conseguimos mapear os países onde estão portugueses imigrados, ou seja, a França em particular tem muitas visitas. E depois há um local onde as pessoas podem colocar uma questão. E muitas vezes o que nos dizem era: eu não sabia que era assim, não tinha esta informação. Portanto, há de facto uma falta de informação que a Associação de Alzheimer faz um excelente trabalho, e nós, de algum modo, queremos nos também juntar e complementar a informação que é disponibilizada às pessoas. Já vamos voltar, já fala já a seguir, está bem, Bruno? O Sociedade Civil quis saber que medicamentos é que estão disponíveis em Portugal para quem sofre desta doença. O neurologista Alexandre Castro Caldas vai dar as respostas já a seguir e faz também alertas especialmente para a importância de um diagnóstico. A doença de Alzheimer é considerada crónica e irreversível. A perda de capacidades é uma certeza, mas a questão da redução da esperança de vida é discutível. No entanto, existem fármacos disponíveis no mercado nacional que promovem, durante um período limitado de tempo, um alívio dos sintomas da doença em algumas pessoas. Não são fármacos que curem a doença. Não é possível curar a doença, não sabemos porque é que ela se desenvolve e, portanto, também não sabemos como é que se pode travar o processo da doença. Temos fármacos que interferem na sintomatologia da doença. Isso sim, isso é já um ganho bastante significativo, porque reduzimos o sofrimento, quer do doente, quer dos familiares e das pessoas que estão com ele vivem, o que faz com que, do ponto de vista funcional, as pessoas se aguentem um bocadinho melhor durante mais tempo, e as médias que consideramos que estão mais ou menos na literatura, com os estudos que estão feitos, conseguimos melhorar a qualidade durante 3 anos, portanto, damos mais 3 anos às pessoas, mas não interferimos na perspectiva de vida.
E, portanto, o que significa que, em vez de termos um declínio muito lento das funções com esse sofrimento constante, temos provavelmente uma estabilização e depois um declínio mais rápido. Os medicamentos em questão são comparticipados pelo Sistema Nacional de Saúde. De acordo com a Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer, existem algumas evidências de que quanto mais cedo se iniciar a toma destes fármacos, melhor será para o doente. Como neurologista, Alexandre Castro Caldas alerta para a importância do diagnóstico e para o facto de nem todas as reações aos medicamentos serem iguais. E estão bem reconhecidos porque são fármacos que exigem, por exemplo, que na prescrição ela seja feita por especialistas, quer da psiquiatria, quer da neurologia, e que implica fazer um diagnóstico clínico e subscrever esse diagnóstico em termos de prescrição. Por outro lado, há situações, às vezes, em que as pessoas estão a fazer terapêuticas que condicionam alterações cognitivas e, portanto, é preciso ter cuidado com os remédios que as pessoas estão a tomar. Porque eu acho que as pessoas tomam remédios a mais. E, sobretudo, as pessoas de maior idade tomam muitos remédios. De acordo com este neurologista, a doença de Alzheimer é complexa e sobre a qual ainda há muito por explicar. As perguntas que se colocam são muitas e, enquanto não forem encontradas respostas, não vai ser possível travar o desenvolvimento e o decair das funções do doente. E acrescentar qualquer coisa antes de vermos esta reportagem sobre o diagnóstico precoce? O diagnóstico precoce, exatamente. Acho que, ainda de encontrar as diretrizes da Declaração de Kyoto, que foi assinada em 2004 por uma série de países e associações, e eles já apontavam para isso, que era a importância que tem em termos de diagnóstico precoce, a intervenção nos cuidados de saúde primários. Os nossos cuidados de saúde primários. Cuidados subprimários. Vamos explicar às pessoas o que é? Saúde primários. Ai, de saúde primários. Subprimários. Subprimários não estava a perceber também. Os centros de saúde, sim. em que tem os enfermeiros, tem os médicos de clínica geral, são os principais profissionais que lá trabalham, mas não serão só. Se nós treinarmos estas pessoas, estes profissionais, para fazerem um diagnóstico através de exames simples, de Mini Mental State, que é um exame mental simples, o exame, o MOCA, que também é um exame específico, o SKT, são exames muito simples, específicos, para tentar detectar alterações cognitivas. Não são específicos para a doença de Alzheimer, mas detectam alterações cognitivas que estão presentes na demência de Alzheimer. Se e esses pequenos exames já estão disseminados, digamos assim? Muito conhecidos para os profissionais da área da saúde mental. Não, da saúde mental sim, mas... É isso que eu ia dizer, e poderão ser facilmente disseminados pelos colegas que trabalham nas áreas de proximidade com as pessoas. Já se tem feito algum trabalho, e existe especialistas de saúde mental nos cuidados de saúde primários. Se calhar não existem os especialistas que nós gostaríamos, no número que nós gostaríamos de que existissem. Mas os enfermeiros, os médicos de família podem ser treinados para fazer um despiste nestas áreas cognitivas e o encaminhamento depois para áreas diferenciadas. Depois, aquilo que a Declaração de Kyoto também nos diz é que é importante uma monitorização, ou seja, este primeiro encaminhamento que vai existir na comunidade é importante que nunca mais se perca. Ou seja, esta proximidade que existe com os doentes e com as famílias era relevante que houvesse depois uma articulação, de facto, dos hospitais com estas áreas de referência para aquelas pessoas. E isto nós estamos a falar de monitorização na comunidade e acompanhamento contínuo. Porque um dos principais lapsos que as pessoas com quem eu contacto nos referem é o acompanhamento após alta hospitalar. E existindo às vezes algum acompanhamento na alta hospitalar, muitas das vezes é pontual. E eles precisam de alguém que esteja mais próximo. E eu penso que os profissionais de saúde, dos casos de saúde primários, nestas doenças que têm maior incidência, deveriam e devem, e alguns profissionais já o fazem, dar maior ênfase e maior acompanhamento às famílias. Então, mas o que é que falta para que isso, que ainda por cima está perfeitamente determinado em termos de processo e estudado, há dois aspectos, seja posto em prática? Há dois aspectos essenciais: sensibilização e informação. Existem enfermeiros especialistas em saúde mental nos centros de saúde, mas em número reduzido. Médicos de família treinados também para despistar estas doenças de alteração da saúde mental, doenças psiquiátricas, porque muitas das vezes a doença de Alzheimer é muito confundida com a depressão. É só um pequeno exemplo. Antes de nós diagnosticar
Antes do médico diagnosticar a demência de Alzheimer, ele tem que fazer uma série de despiste em termos físicos, em termos mentais, para tentar descobrir se de facto aquela deterioração cognitiva passa por uma demência de Alzheimer e não é uma depressão. E isto muitas vezes é que atrasa o diagnóstico também. Agora, se nós temos de facto que fazer um encaminhamento devido e num tempo de resposta também que seja o ideal. Sim, mas isso é a teoria. Eu queria perceber como é que estava a prática. Na prática existe muita dificuldade no encaminhamento para os cuidados de saúde diferenciados. E isto é-me referido pelas pessoas de quem eu cuido e as pessoas com quem eu comunico. E obviamente passa por uma articulação. Mas se houvesse essa articulação... Quer dizer que falta isso, falta articulação no encaminhamento e no pós-alta do interno hospitalar, depois da consulta da neurologia, depois... Quem é que poderia fazer essa articulação? Assim, pôr isso em prática? Eu penso que, não vou dizer nenhuma ideia que seja algo brilhante, mas que já é implementada nos cuidados de saúde, em termos de cuidados de saúde continuados, para pessoas com problemas físicos. Na área da saúde mental, os cuidados de saúde continuados em saúde mental, existe no plano de saúde mental, de facto existem, na prática eles não estão implementados da forma como era o esperado por todos e como todos desejariam. Inclusive quem o elaborou. Se existisse uma equipa coordenadora que pudesse fazer uma referenciação e uma articulação entre os diferentes serviços, era o ideal. Não era difícil. Essa equipa coordenadora, em termos de cuidados de saúde continuados, para as pessoas que têm problemas físicos, ela existe. E a prática funciona. Faltaria algo na área da saúde mental que ajudaria também neste diagnóstico de Alzheimer. E essa equipa que existe foi criada pelo Ministério da Saúde. E existem diferentes regiões, composta por vários profissionais de saúde, que fazem uma articulação no pós-alta dos doentes hospitalares para no encaminhamento para instituições que cuidam destes doentes. Aqui em saúde mental estava a falar mais em termos de apoio da comunidade. E também a criação e o apoio de estruturas que já existem. Existem estruturas de apoio criadas por associações aos doentes mentais, ou doentes com Alzheimer, nomeadamente a Associação de Alzheimer também existe, que vão à casa das pessoas, que estão no terreno e que apoiam, e que estão próximos. É esta proximidade que as pessoas necessitam e é esta proximidade que os relatórios nos alertam. Isso eu percebi. Eu queria perceber o que é que nos falta fazer para chegar lá. Falta-nos investir e criar. Ou seja, criar a primeira rede e ir alastrando ao país. Ou seja, falta, de facto, essa criação. Eu recordava que, de facto, estes problemas já estão considerados no esboço do Plano Nacional para as Demências, que contempla uma Em que ponto está esse plano, Celso? O plano está redigido, está a ser estudado na Direção-Geral de Saúde e depois o que é preciso é implementá-lo e, digamos, traduzir de uma forma material, aquilo que lá está, de um ponto de vista teórico, destas articulações que é preciso fazer. Mas esse plano contempla não só a parte realmente do diagnóstico, contempla a parte de investigação e a parte, digamos, até dos cuidados a ter em relação aos doentes. Mas em relação ao diagnóstico, que é uma coisa importante e que nos preocupa a todos, queria dizer o seguinte: o diagnóstico da doença também melhorou muito nos últimos anos e existem meios de fazer, digamos, diagnósticos de muita fiabilidade. Mas temos que tentar pensar em relação ao diagnóstico, quando falamos em diagnóstico precoce, a que é que nós estamos a referir? Um ponto muito importante é o alerta que hoje em dia começa a haver, e as pessoas sabem que há uma nova doença, ou que há uma doença, enfim, que hoje em dia se fala mais, ela não é nova, foi descrita em 1906, portanto não é muito nova, mas que é preciso que tenham alguns sintomas que são conhecidos e as pessoas estão atentas para isso. Isso é importante. Depois é importante realmente que os médicos também considerem ou valorizem esses sintomas. Isto é natural que depois os médicos de família, quem lida com esses doentes, tenham, digamos, valorizem bem esses sintomas e digam, isto realmente parece-me anormal, deve ser posto à consideração de alguém que analise isto melhor. Nesta consideração tem lugar aquilo que há pouco estava a dizer, que existem realmente alguns instrumentos de screening de medida, como os testes realmente do Minimonte State, o MOCA e outros, que demoram algum tempo a aplicar, que têm alguma subjetividade e, portanto, a pessoa tem que se treinar, como estava a dizer, quer dizer, é preciso saber manuseá-los, mas que podem ser de grande utilidade nesse screening. E depois é preciso realmente ter os canais para isso.
Mas o que é que nós, em relação ao diagnóstico hoje em dia, o que é que se faz, digamos, habitualmente e base? Naqueles doentes que aparecem com os primeiros sintomas. Primeiro, o exame, é preciso o exame médico, um médico de clínica geral ou alguém que veja o doente pela primeira vez tem que fazer o exame médico e verificar se os sintomas que ele apresenta, que são sintomas muito comuns e frequentes e que muitas pessoas podem apresentar, se esses sintomas estão relacionados com alguma doença básica, geral, alguma doença sistémica, o doente pode ter uma doença, outra doença qualquer. Já passámos por essa fase. O Bruno estava ali a falar de exames muito específicos que podiam ser usados pelos médicos de família, de clínica geral. Sim, foi o que eu lhe disse. É isso que eu estava a dizer. O tal Minimal State, o MOC, etc. São usados. São instrumentos de medida, são testes. Sim. O que é que os testes, estes testes, o que é que permitem? Permitem, sobretudo, questionar um doente e, à medida que o doente faz respostas, permite compará-lo com, digamos, uma média global. Sim. E, portanto, dizer assim, este doente tem alterações, estas alterações já atingem um ponto em que realmente são de considerar que o doente tem mal. Mas isto são testes só, como ele disse, e bem para as funções cognitivas. Claro. E, portanto, nós dizemos, são este doente tem essas Não quer dizer que seja logo um problema de Alzheimer, não é? Exatamente. E o que é que vamos fazer? Vamos ver se estas alterações são explicáveis por uma doença geral, se são explicáveis por uma doença neurológica ou outra doença neurológica. Por exemplo, os doentes com doença de Parkinson podem ter problemas deste género de memória parecidos com Alzheimer. Ou se, de facto, é só aquilo que o doente tem e, de resto, não tem mais nada e que nos aponta, então, para uma demência primária, neste caso, uma doença de Alzheimer. Há pouco a Olga falava aqui de uma série de doenças associadas ao Alzheimer, penso eu. E o Bruno falou também já da depressão, nomeadamente. Sim. Que outras doenças estão associadas a esta? O diagnóstico neuroquímico, que eu acho que pode muito bem complementar o diagnóstico cognitivo, de algum modo pode identificar e pode distinguir a doença de Alzheimer de outras demências, incluindo a depressão. E nós, no nosso laboratório, já executamos este diagnóstico neuroquímico. É complicado porque requer uma punção lombar e a retirada do líquor cefalorraquidiano, mas permite positivamente dizer isto sim é doença de Alzheimer. Portanto, nós... Imagino que não seja um exame que se faça com frequência, não é? Em Portugal não se faz de rotina, mas na Suécia, por exemplo, já é um diagnóstico de rotina. Mas em Portugal não, e percebemos muito bem porquê e aceitamos a situação. É assim, é o que nós conseguimos oferecer aos nossos estudantes. É um exame caro? Não é tão caro como outros, anda à volta de 200, 300 euros. Também, nós ainda não falámos aqui da imagem e dos PETs e isso que é importante. Exames de imagem. Exames de imagem que já conseguem de algum modo identificar estes agregados no cérebro. São mais caros. Com frequência? Fazem-se talvez com mais frequência que os neuroquímicos, identificam um bocadinho mais tardio, mas também já é um diagnóstico positivo, já pode oferecer resultados muito definitivos. O que eu estava há pouco a querer dizer é que muitas vezes nós, quando vemos os doentes têm características que, digamos, com um exame de imagem simples, com uma ressonância, com a avaliação neuropsicológica, portanto, com os testes, com a informação clínica que dispomos, muitas vezes não levantam grandes dúvidas em relação ao diagnóstico de probabilidade. Estes diagnósticos, ou melhor, estes exames que a professora Odete estava a levantar, são realmente muito importantes para uma fase muito inicial, uma fase às vezes até pré-sintomática da doença, que são muito úteis para a investigação e que são úteis quando se pretende, numa fase muito inicial, ter uma indicação da doença. São realmente a determinação da substância amiloide e da proteína tal no líquor cefalorraquidiano e depois são os tais exames pelo PET-PIB que nos permite marcar a substância amiloide. São questões muito técnicas, que para as pessoas dizem pouco. Pronto, mas são questões para quem trata as doenças, para os investigadores e para os médicos. Não, mas é assim, estes exames podem ser feitos em Portugal. Sim. Têm custos. Podem ser feitos, no entanto, podem ser feitos, mas têm custos.
não são feitos, digamos... Falta perceber quais são as vantagens, não é? Quais são as vantagens? É sempre descobrir a doença o mais cedo possível, não é? As vantagens estão claras. As vantagens são sempre, quer dizer, é evidente que se nós tivermos um exame que é um marcador, que há pouco se falava em marcadores, que é um marcador de doença importante, nós temos uma ajuda, uma contribuição diagnóstica muito maior. Sim. E, portanto, então a minha pergunta é, porquê que os médicos não têm essas ajudas todas a funcionar? É uma questão política e financeira, Pronto, voltamos ao mesmo. Está respondido, é a mesma o questão. plano que o Dr. Celso referiu é excelente. Eu tive a honra de participar nos trabalhos aqui coordenados pelo Dr. Celso. Os problemas estão muito bem identificados. Os nossos profissionais em Portugal têm uma formação excelente. Portanto, o plano de ação está definido. Portanto, porquê é que não está posto em prática ainda? Se está pronto? Foi o que nós já mencionámos. Vamos ver o que acontece nos próximos meses. Temos que ter aqui aquele apoio político, aquela ajuda financeira, porque os nossos profissionais estão em condições para dar resposta. Eu estava a perguntar quais eram as doenças que estão associadas a esta, que era bom termos uma ideia? Doenças associadas a essa é assim, aquilo que se poderá... Não é propriamente associadas. Então? São doenças que podem ter alguma parecença ou que fazem parte do domínio, por exemplo, das demências. E realmente existem outras doenças. Outras demências que... Mas, por exemplo, o Bruno estava a falar há pouco que é comum estes... Eu estava a falar mesmo, e peço desculpa interromper. Diga. Exatamente, que existem doenças que são parecidas, que têm sintomas que podem ser parecidos e têm que ser despistados. Qual é que será a doença específica? E isto é importante para um diagnóstico correto. Claro. Muitas das vezes também é importante dizer que não é fácil. Daí a importância dos meios complementares de diagnóstico. Que poderiam ajudar a despistar melhor as situações de Alzheimer ou de outra doença que tenha sintomas semelhantes. Nós vamos voltar, acho que ainda temos algum tempo antes da próxima reportagem. Há uma questão de que falou há pouco a Marta e que eu gostava de ouvir também, que é a questão da violência nestes doentes e que estigma é que isso traz a estes doentes. A questão da violência e também a questão da medicação que se falou na reportagem há pouco. Então? Porque muitas das vezes há aquela ideia de que a agressividade ou a violência se trata com medicação. Mas é normal estes doentes serem agressivos ou estamos a falar de situações de pico de doença? Todos nós podemos ser agressivos em determinados momentos, nomeadamente naqueles momentos em que nós podemos ter em causa a nossa integridade física, o nosso bem-estar. Ora, se eu estou em casa, quero sair de casa porque tenho que ir trabalhar e tenho uma doença de Alzheimer e já não trabalho, estou reformado, o meu familiar, por muitas vezes que me diga que eu já não trabalho, em determinadas fases de doenças mais avançadas, moderada, avançada, a pessoa não retém essa informação. Acredita, fielmente, que tem que ir trabalhar. Ora, se não me deixarem sair de casa para ir trabalhar... Qualquer pessoa se irritaria vou ficar mais agressivo. Claro. E em casa, se calhar, menos agressivo, mas num hospital, num centro de dia, mais porque nem sequer conheço aquela pessoa. E olha, se eu não conheço aquela pessoa, e em casa também pode acontecer o mesmo. Depende das fases da doença e da evolução. O conhecer a causa, porque é que aquela pessoa está agressiva? Só porque queria sair e não a deixaram? Então, se calhar, se nós pudermos ir lá fora com ela um pouco, então ela até vai se esquecer depois do que queria fazer lá fora. E então vamos evitar dar algum tal ansiolítico que o médico prescreveu em SOS e que tem consequências cognitivas também, mas também é importante realçar que os psicofármacos são necessários em determinados momentos e que as pessoas não se possam sentir culpadas por os usar. Porque, de facto, muitas das vezes, perante a sintomatologia clínica e a gravidade da situação, é necessário atuar de uma forma mais precisa. Mas o conhecer a causa daquela agitação, o conhecer a causa daquela agressividade, daquela inquietação, o conhecer a causa daquela preocupação que está por trás do doente, muitas das vezes evita o uso de recursos mais contenções terapêuticas. Portanto, pode haver outras estratégias em determinadas situações que acalmem o doente, que resolvam a crise. Há estratégias simples. Sem ser necessário recorrer aos medicamentos. Um exemplo, se eu acordo à meia-da-noite e digo que está na hora de trabalhar, há uma técnica que nós podemos usar e que também muitas vezes é preciso alguma cautela na forma como se usa, que é orientar o doente para a realidade. Isto ensina-se aos cuidadores que estão próximos do doente. E eu posso dizer à pessoa que ela já não trabalha, está reformada. E isto é orientá-lo para a realidade. Mas àquela hora da noite, o que se calhar o mais certo é dizer que é a hora de dormir. Ainda está de noite, vamos lá fora, vamos abrir o store, está escuro. Vamos dormir, depois logo de manhã logo veremos. E estas estratégias simples, que só podem ser adaptadas
a cada pessoa. Isto não, quer dizer, não pode ser diverso para todas as pessoas. Depende de cada contexto, de cada situação. E também da capacidade que o cuidador tem de apreender este tipo de estratégias. E é estas estratégias que nós temos para tentar colmatar. Se eu não me quero alimentar neste momento, está na hora do almoço. Pode acontecer muito numa instituição. Há a hora do almoço, há a hora de deitar, há a hora dos banhos, há a hora da higiene pessoal, etc. E esta rigidez, muitas das vezes, não facilita o bem-estar dos doentes e um estado relaxado dos doentes. O que quer dizer que muitas vezes nem nas instituições, nem as instituições estão adaptadas como deviam a este tipo de doença. As instituições têm que ter rotinas, de facto, porque senão seria muito difícil de funcionar. Os profissionais que lá trabalham é que têm que, de alguma forma, ter estratégias para lidar com este tipo de situações. E existem. Só um exemplo, se eu não quero comer agora, e todos os outros doentes daquela instituição, que ali estão internados, que estão a almoçar, não é por um doente não almoçar naquele momento que vai estabilizar o serviço. Claro. Ele pode comer mais tarde e, se calhar, passar uns minutos, até vai almoçar. Até vai almoçar depois. Isso depois depende também da sensibilidade um pouco de quem trabalha com essas pessoas, sensibilidade, dos recursos humanos existentes e do tempo disponível também para cuidar daquela pessoa. Claro. Já vamos regressar. Imagina um local onde pode conversar, trocar experiências e aprender técnicas de estimulação cognitiva e beber café, tudo ao mesmo tempo. O Café Memória é um projeto que existe desde abril e que quer apoiar quem sofre de demência, não deixando de parte também os cuidadores. Ficamos agora a conhecer a coordenadora deste projeto e também a opinião de uma cuidadora que tem estado presente em várias sessões. O Café Memória dá-lhe as boas-vindas. Com sessões gratuitas e sem inscrição, estes encontros pretendem estimular a memória e o desenvolvimento cognitivo da população sénior. Realizam-se nos concelhos de Lisboa e Cascais e, desde que começou, em abril deste ano, já foram feitas mais de 6 sessões. Bom, o Café Memória é uma iniciativa inovadora, adaptada de um conceito internacional, que é o Memory Café, e consiste num local de encontro para pessoas que têm problemas de memória ou demência e para os seus familiares e cuidadores, em que as pessoas partilham experiências, têm suporte mútuo e são acompanhadas por profissionais de saúde ou de ação social. São feitas em grupo e, portanto, aquilo que nós fazemos é, por exemplo, jogos de associação de palavras, jogos de memória, desempenho de atividades de expressão musical ou artística. São sessões mensais. Em Lisboa acontece no primeiro sábado de cada mês, em Cascais no terceiro sábado, sempre das 9 às 11, nos restaurantes Portugália. Muitos dos participantes nestas sessões são aqueles que cuidam de quem tem algum tipo de demência ou doença de Alzheimer. Anabela Lima é uma dessas pessoas e destaca as mais-valias de marcar presença nestas reuniões mensais com o marido. Ele, por vezes, não tem noção de onde está. Sabe que está a fazer exercícios, pronto, está a ser estimulado, mas gosta muito das pessoas que fazem parte do Café Memória. São pessoas extremamente bondosas, para mim foram, e têm-me ajudado muito, têm-me apoiado. Eu vou daqui muito satisfeita. Os meus filhos já vieram, já participaram, também gostaram. Até o meu neto, esta última vez o meu neto fez parte. E pronto, eu estou muito satisfeita. Desde que o Café Memória existe, já recebeu perto de 80 participantes e conta com cerca de 15 a 20 por sessão. Estes números superaram as expectativas e deixam tanto a coordenação como os parceiros do projeto muito satisfeitos. A iniciativa vai continuar e, para saber mais, basta consultar o sítio oficial do Café Memória em cafememoria.pt. Treinadora de memória, Marta, já aqui nos disse que é muito importante nestes doentes também. Os cuidadores aqui podem ter um papel de ajuda nesse sentido também, para além do trabalho que é feito pelo técnico quando se dirige à casa dos doentes? Claro, sim, sem dúvida. O que muitas vezes acontece é que antes de iniciarmos a nossa intervenção, o cuidador refere, por exemplo, que já tentou várias vezes que a pessoa vá fazendo, nem que seja os jogos que vêm no jornal, a sopa de letras, e o que muitas vezes acontece é, se é o meu marido que me pede, eu
sinto-me à vontade para facilmente dizer que não me apetece. Mas o que se nota é que a partir do início da nossa intervenção há um pouco aquela ideia de que nós somos um técnico, pronto, que vamos lá para poder trabalhar com a pessoa e é para o seu bem-estar, e não só para ele, mas também para o cuidador, e muitas vezes o que eu proponho à família e à própria pessoa é que, apesar de eu me vir embora, deixo os chamados, que as pessoas geralmente depois chamam os trabalhos de casa, isto é, deixo alguns exercícios até à próxima sessão para que o cuidador possa também acompanhar a pessoa fazendo aqueles exercícios. Há casos em que decorre com muito sucesso, em que a pessoa também, claro, também dependendo da fase em que a pessoa está na doença, em que já há aquela rotina de, no final, eu deixo os exercícios para fazer, ficam sempre no local visível, alertamos sempre a família para também relembrar que ali estão os exercícios, mas há pessoas que já se habituaram àquela rotina e que na sessão seguinte já têm o exercício feito e acaba por ser também muitas vezes um momento em que o cuidador também está presente e que, se há alguma dúvida, contactam os outros elementos da família, e há situações que provocam mesmo momentos de bem-estar entre o cuidador e a própria pessoa. Já me falou aqui de alguns mitos que existem em relação à doença e que os próprios cuidadores colocam por desconhecimento da doença e da informação toda que pedem quando têm acesso a uma instituição que os possa ajudar. Quais são as grandes dificuldades que sente que eles têm no dia-a-dia? Começa logo pelo facto de, eu comentava há pouco com o Bruno, que é, nunca é o próprio cuidador que nos vem pedir ajuda, isto é, o cuidador centra-se muito no seu familiar e esquece muito, lá está de tal forma centrado nas dificuldades e em querer promover o bem-estar do seu familiar, que muitas vezes esquece dele próprio. Dele próprio em que sentido? Em cuidar dele próprio, isto é, perceber que os cuidadores, acontece isto muito quando é o casal, o marido ou a esposa passam 24 horas centradas naquela pessoa e deixam de ter cuidados consigo, isto é, de perceber que têm que ter um tempo para eles, de conversar com outros amigos, manter o contacto com outros familiares, e são tudo situações que deixam de acontecer. O cuidador diminui drasticamente o contacto com as redes de suporte que tem, isto é, com os amigos, e acabam por viver para cuidar daquela pessoa. Quer dizer que podemos ter um cuidador doente também, a prazo? Sim, e já está, há vários estudos que comprovam isso mesmo. Cuidadores de pessoas com doença de Alzheimer e de outras situações têm níveis de ansiedade e de em algumas depressão situações, elevados. imagino que não haja muitas fugas, muitas soluções. Se as pessoas não tiverem alguém que, quando elas estão ausentes, cuide dessa pessoa, não é? Provavelmente não tem alternativa. Lá está. É aquela questão de não haver o Plano Nacional para as Demências colmataria essa falha de certeza. Criar a tal rede, não é? Exatamente, no fundo, porque já existe Alzheimer Portugal e outras instituições que já têm técnicos com experiência na área. No fundo, era aproveitar o conhecimento que já existe, haver uma instituição ou várias instituições modelo que pudessem passar a experiência, haver uma partilha de experiências, porque, e eu também comentava há pouco, nós, técnicos de saúde, também aprendemos muito com as famílias. As famílias, perante uma situação, muitas vezes têm que encontrar uma solução e as estratégias que encontram para uma situação, muitas vezes eles partilham connosco, que é algo que nós também aprendemos com eles. Mas, sem dúvida, nas instituições o que se nota é que os auxiliares, sobretudo, que são as pessoas que têm um contacto mais direto com estes doentes, não sabem como lidar, e é importante haver formação a esse nível, porque se as pessoas souberem melhor lidar perante essas situações, é um pouco como o Dr. Bruno dizia, não é necessário utilizar o fármaco, esta estratégia não tem qualquer custo e tem um efeito logo benéfico e direto perante aquela situação. E já agora se posso acrescentar também uma sensação de bem-estar para a pessoa que conseguiu, com uma estratégia simples, resolver uma situação que poderia gerar o ter que tomar um medicamento, gerar algum conflito entre aquelas duas pessoas. Salientar de facto que a rede existe. Existem associações, instituições de saúde mental que têm apoio ao domicílio, existem instituições interessadas em receber estes doentes. A gente ouve muitas vezes pessoas que têm problemas destes na família ou pessoas que têm de cuidar da dificuldade de acesso que têm muitas vezes a esses apoios, não é? Ou eles não chegam para toda a gente, ou é preciso ter dinheiro para chegar a eles. Nós em Portugal temos uma rede diversa em termos de centros de dia. Só que os centros de dia não estão direcionados para cuidar da pessoa com demência, neste caso falo de demências em geral,
e onde se inclui a demência de Alzheimer, como é óbvio. As pessoas que têm problemas, familiares com problemas de demência têm imensas dificuldades em ter respostas sociais. Nós temos um centro de dia que tem uma porta aberta, em que as pessoas podem entrar e sair quando entendem. Para uma pessoa com demência numa fase mais moderada, avançada, em que ela pode sair e perder-se, isso não é possível. E é só um pequeno exemplo das dificuldades que os centros de dia, por exemplo, e alguns lares sentem. Não é muitas das vezes que até não queiram cuidar destas pessoas, mas de facto um doente que pode agitar, estabilizar aquela unidade, muitas das vezes pode não ser bem acolhido. Obviamente haverá instituições... Estava-me a dizer que há instituições, portanto, que fazem este trabalho. O que eu estava a dizer é que as pessoas têm dificuldade em encontrar respostas, apesar dessas instituições existirem, em encontrar respostas, nomeadamente que possam, em determinados pontos do dia, substituir o cuidador. Às vezes estamos a falar de cuidadores que são pessoas que estão a trabalhar, que são ativas, não é? As principais dificuldades passam porque as respostas que existem na comunidade não estão direcionadas para este tipo de doentes. E então é mais difícil termos uma solução para este tipo de problemas quando aquela instituição não está direcionada. Mas há instituições direcionadas. Necessitam de algum apoio também para poder intervir e criar... Haverá, mas não chegam. Não chegam. Porque a grande angústia das pessoas, não é? É precisamente essa. É não terem qualquer apoio. A angústia das pessoas, o que é que eu faço agora, com quem é que eu o deixo? E eu posso ter muito tempo disponível em casa, mas em determinado momento eu ter que me ausentar por algum motivo, até por motivo de doença própria. E com quem é que eu deixo? Se eu não tenho uma rede de suporte familiar que me auxilie, vai ser difícil. E uma das coisas que caracteriza as pessoas que cuidam de pessoas com doença de Alzheimer é que, de facto, a rede, ao longo do tempo, vai ficando cada vez menor. E também passa muitas vezes por uma postura... Estamos a falar também de pessoas mais velhas que vão perdendo também amigos e vizinhos e familiares, não é? De um doente com doença de Alzheimer é extremamente importante. Se for casado, provavelmente terá filhos, terá algum apoio. E terá a esposa, se for um caso de um homem. Se ele nunca casou, neste caso, a necessidade de apoio pode ser maior. Mesmo que queiram ajudar, têm imensas dificuldades, porque são pessoas que estão a trabalhar. A principal dificuldade é eu tenho que trabalhar, eu tenho que exercer a minha profissão. Pequenos, muitas vezes, não é? E tu posso estar longe também daquela pessoa. Agora, passa de facto por ter sítios que existem. Eu acho que considero que temos que, de facto, treinar pessoas profissionais para poderem acolher em determinados momentos estas pessoas. A Sociedade Portuguesa de Alzheimer tem feito esse trabalho. Outras instituições poderão criar, claro que aqui passa também pelo tal plano, poderão criar locais onde essas pessoas podem ficar pontualmente. E também acho que há um aspecto essencial que é a sociedade civil. A sociedade civil também não se pode fechar este tipo de problemas. Numa freguesia, nos meios mais rurais, a abertura das pessoas para ajudar, não ter o tal estigma da doença que é agressivo, as próprias pessoas não terem vergonha de pedir, porque nestas questões também é preciso ter humildade para ser ajudado e para pedir ajuda. E isto é fundamental. Muitas das vezes os cuidadores fecham-se de tal forma em que só eles é que sabem cuidar daquela pessoa, pelo carinho que lhe têm, e eles é que querem cuidar daquela pessoa, só eles. E também é difícil, porque vai dar numa exaustão do familiar. Às vezes os cuidadores têm muita dificuldade em confiar a outra pessoa, digamos, o cuidado do seu doente. Isso acontece porquê? Eu suponho que não acontece por nada, é que as pessoas gostam muito do doente e não confiam. E há uma relutância muitas vezes muito grande em deixarem num centro de dia, ou as pessoas não querem, eu quero continuar a cuidar. Isso é uma alternativa também. Quer dizer, a pessoa pode cuidar. O que tem, e como estava a dizer muito bem, tem que ter recurso a outras pessoas que possam substituí-la em determinados momentos do dia. Que haja recursos, muitas vezes, num doente que está pior e que possa ser internado durante uns tempos, por exemplo, para alívio dessas pessoas. Mas acha que a maioria dos cuidadores é isso que acontece? Ou seja, o facto de não querer abrir mão do doente, ou a maior parte dos cuidadores gostava de ter algum apoio, algum alívio, pelo menos em alguns momentos do dia, e não o encontra? Não encontra respostas sociais? Sim, eu acho que sim. Que a maior parte é isso. A maior parte são pessoas que têm alguma dificuldade em continuar a assegurar, digamos, os cuidados durante o dia. Por isso é que eu dizia há pouco, muitos desses doentes às vezes ficam sós em casa, ficam isolados. E esse isolamento prende-se com aquilo que dizia há pouco. Estes doentes precisam de estimulação cognitiva e muitos destes doentes estão parados em casa um dia inteiro com a televisão ligada ou com a televisão desligada sem qualquer atividade.
E, portanto, quer dizer, é aqui que é preciso realmente julgar. Esta questão dos cuidadores também, nomeadamente em relação ao portal, é uma questão que é muito colocada, a angústia das pessoas em relação à procura de soluções que possam dar algum apoio? Acima de tudo, à procura de informação em si sobre a doença, mas também colocam este tipo de questão, onde é que podem procurar ajuda? E nós muitas vezes referimos à Associação Portuguesa de Doentes de Alzheimer, mas aqui também se tocou num aspecto que eu acho que é importante, a sociedade em si. Portanto, visto que não existem os apoios organizados e estruturados que de facto deviam de existir, acho que há aqui espaço para a sociedade se organizar e criar grupos de voluntariado. E temos feito uma iniciativa ou outra nesse sentido e sinto sempre que eu própria podia fazer mais aí. Portanto, se a comunidade se organizar e identificar situações complicadas, podem também ser uma ajuda, porque por vezes as pessoas querem ajudar, mas não sabem como. Portanto, aí deviam de contactar as instituições estabelecidas e pedir também uma ajuda, um apoio, porque por vezes a associação não pode estar em todos os sítios, mas pode dar informação e pode ajudar nesse sentido. E nós no portal tentamos fazer o mesmo. Não podemos lá estar, pessoas, não é? mas pelo menos dar alguma informação. E se há uma mensagem que nós podíamos transmitir aqui ao fim, é se o seu vizinho ou se um familiar de facto tem esta doença, essa patologia, pode ajudar. Portanto, a pessoa pode ajudar de algum modo. Nem que seja só ir falar com o cuidador durante um bocadinho, ou estar lá para o cuidador ir à rua 10 minutos tomar um café. Portanto, todos nós, de facto, podemos ajudar contra esta doença. E dado que os nossos recursos em Portugal, nós somos um país pobre, os nossos recursos são muito limitados, nós podíamos também ajudar para isto nesse sentido. E não dizer onde é que está a ajuda, mas como é que eu posso ajudar. O Bruno ia acrescentar qualquer coisa? Só acrescentar, só também para falar um bocadinho, retornando à parte dos cuidadores, muitas das vezes, e eu tento explorar um pouco isto às vezes em algum contacto mais pontual, as pessoas não têm dificuldade em deixar o seu cuidador também, a sua pessoa com doença, para ser cuidada por alguém, pelo grau de dependência que ele está. É muito diferente deixar alguém no hospital, porque tem um problema ortopédico e que é capaz de pedir água, é capaz de pedir à casa de banho, é capaz de solicitar e fazer-se ouvir, do que uma pessoa que de facto não tem essa capacidade muitas vezes preservada nas fases mais avançadas. E isso gera maior ansiedade ao deixar o nosso elemento da família num local. Passa obviamente por um trabalho de continuidade, de confiança. Depois também dizer que, não sei se houver tempo, que há outras formas simples de estimulação cognitiva. As atividades de vida diária de uma pessoa, a higiene, o banho, a alimentação, se forem preservadas e incentivadas nestes doentes, é muito mais fácil vestirmos um doente do que o ajudarmos a vestir, neste caso. Mas se nós o ajudamos a vestir é preciso mais tempo, mas estamos a estimular algumas capacidades, quer da ordem como vamos vestir, quer do vestuário que é adequado à época do ano, quer o ato de vestir em termos de motores também, que é uma das partes a ser perdida mais posteriormente, a parte motora. Mas também é importante que se vá exercitando. Atividades instrumentais de vida diária, porque é que ele não pode atender o telefone? Porque é que não pode ser ele, quando vai comigo às compras, apagar? Pode, se eu estiver até supervisionar isto. Nas fases iniciais pode sozinho. Portanto, há pequenas tarefas que devem ser distribuídas entre o cuidador e o doente e que podem ajudar o doente a manter-se exercitado, não é? São pequenas, mas são importantes. Muito bem. Estamos quase no final. Eu penso que o Celso queria falar de uma conferência que vai acontecer. Queria relembrar que a Associação de Alzheimer festeja os seus 25 anos. No dia 18 há uma conferência comemorativa, de certa maneira... Só este mês agora, não é? Evocativa, portanto, 18 de outubro, no dia 18 de outubro, e que vai ter lugar no Centro de Congressos da Ordem dos Médicos, na cidade do Porto. E, portanto, e essa conferência é aberta a quem quiser ir assistir? Aberta a quem quiser ir assistir. Tenho uma inscrição simbólica, muito pequena, apenas para que se possam saber quais são as pessoas com que se vai contar e, portanto, para ter o número de lugares. Mas, o que é que vai acontecer nessa conferência? Nessa conferência vamos ter uma evocação dos 25 anos, propriamente ditos, como é que foi criada a associação, evocar, digamos, o professor Carlos Garcia, que foi um grande pioneiro do desenvolvimento, já falecido, mas foi
um grande pioneiro no desenvolvimento da associação. Depois haverá uma mesa redonda sobre as últimas conquistas, por assim dizer, no conhecimento da doença de Alzheimer, dos medicamentos, tudo que se conheceu. Da parte da tarde há uma mesa redonda sobre, precisamente, o Plano Nacional para as Demências e onde estamos e para onde queremos ir. E depois, finalmente, há uma outra plataforma da própria associação também sobre os caminhos a trilhar e que mais fazer de futuro. Portanto, Centro de Congressos da Ordem dos Médicos, dia 18 de outubro. No Porto, dia 18 de outubro, para festejar também estes 25 anos, não é? Uma conferência sobre o Alzheimer, centrado sobretudo em Portugal, não é? E na realidade portuguesa. Sobretudo na realidade portuguesa. Muito bem, vamos avançar e hoje é dia, precisamente, Dia Mundial da Saúde Mental e assinalamos a data também nas respostas dos parceiros.